Aleluia. Toda honra, toda glória seja para Deus. Oh, Jesus, recebe a nossa oração. Glória a Deus. Aleluia. Os fortes como Jeová, não há outro que eu conheça. Os fortes como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, onde
escola bíblica dominical, para, Senhor, estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito que faz entender ao contrário, bata em retirada deste lugar. Que a tua presença se manifeste, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Aleluia. 1 Reis 18, a partir do versículo 17. Graça e paz, bom dia, eu sou a ministra Patrícia. Nós somos do projeto Vida Transformada no Ministério Ebenezer, Escola Bíblica Dominical. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Agora, pois, manda reunir-te a mim e todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Dei-os, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio deste fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: Boa é essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Até aqui. Espírito Santo de Deus, eu estou na tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar. A palavra de Deus diz: Seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus. E aqui está a prova de que Deus é Deus. O que aconteceu? Elias, o profeta do Senhor, chamado profeta do fogo. Por quê? Vocês vão saber. Acabe era um servo do Senhor, mas infelizmente se desviou da presença de Deus. Infelizmente se deixou levar pelas coisas do mundo, infelizmente se deixou levar pelas oferendas de Jezabel, que foi uma mulher que acabou com o ministério de Acabe. Acabe se deixou levar por Jezabel, que trouxe ídolos postes, e Jezabel que colocou tudo de errado na vida de Acabe. E muitas das vezes nós precisamos entender que também somos igualzinho a Acabe, somos criados nos caminhos do Senhor, somos criados na doutrina do Senhor, e por causa de um relacionamento esquece de Deus, esquece de tudo e se deixa desviar. E foi isso que aconteceu com Acabe. Ele se desviou da presença de Deus por causa de Jezabel, por causa da sedução de Jezabel, por causa de tudo aquilo
que ela apresentou para Acabe e ele ficou deslumbrado. E o Senhor levantou Elias, o profeta do fogo. E quando Elias chegou diante de Acabe, já chegou com a autoridade do Senhor e falou: olha o que Acabe falou para ele: Israel, você é o perturbador de Israel. E Elisa falou: eu não, quem é perturbador é você e a tua mulher. Elias teve a autoridade do Senhor, porque se fosse outro, ia ficar com medo do rei. Nosso rei falou que eu sou perturbado. Mas não, ele falou: eu não, é você e a tua mulher. Eu quero agora que você reúna lá no monte os 450 profetas de Baal, que comem da mesa de Jezabel, ou seja, usando o dinheiro do povo, o dinheiro do governo, isso já é antigo, né? Para alimentar o que não é de Deus. Esses profetas são alimentados da mesa de Jezabel. E foi Elias para lá. E quando Elias chegou lá, aqueles 450 profetas, ele falou assim: ó, vocês vão escolher dois bezerros. Pode escolher, eu deixo vocês escolherem. Um é para vocês e outro é para mim. Prepara tudo aí, mas não põe fogo. E aí a gente vai ver qual que é o Deus de verdade. Olha vocês primeiro, porque vocês são muitos. E eles ficaram lá o dia todo, se ganhando, se cortando, gritando, berrando, fazendo, acontecendo, e nada. E aí Elias até debochou: ah, deve estar no banheiro, deve estar dormindo, deve ter viajar. E aí o que aconteceu? Nada. Porque quando o inimigo está, nada acontece. Porque Deus prova que ele ainda é Deus. Aleluia. Chegou na vez de Elias. Agora é minha vez. Prepara o bezerro, mas antes ele foi arrumar o altar. Porque os profetas haviam bagunçado o altar. O que significa isso, meu povo? Nós não podemos chegar diante de Deus com o altar de qualquer jeito. Não podemos chegar diante de Deus com o altar bagunçado, sujo, quebrado. O altar hoje representa a nossa vida. Quando eu chego diante de Deus, eu tenho que estar com a minha vida arrumada. Eu tenho que estar com a minha vida organizada. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer jeito. Para aquelas pessoas que acham que para Deus qualquer coisa serve, você está enganado. Ah, eu vou de chinelo mesmo. Ah, eu vou de bermuda mesmo. Eu fiquei impressionada. Aqui no fórum aqui de onde a gente mora, fico umas pessoas do lado alugando calça, alugando terno, porque não pode entrar no fórum de bermuda. Se for alguma coisa que tem um juiz, tem que ser de terno e gravata. Diante do homem. Agora imagina diante de Deus. Elias teve esse cuidado. Ele foi lá, arrumou o altar, colocou a pedra no lugar. Agora é comigo. Colocou o bezerro lá em cima e falou assim: ó, tragam talhas de água. Todo mundo ficou assim, né? Enche o spray de água em volta. E foi muita água. Alguns teólogos dizem que foi cerca de 100 litros de água. De 100 a 200 litros de água, muita coisa. E colocou aquela água em volta. E Elias começou a clamar ao Deus dos deuses, aleluia. E o fogo do Senhor consumiu aquele holocausto, que comeu todo aquele bezerro e lambeu a água que estava ali. E todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o será eternamente. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O que pode parecer impossível para mim e para você, para Deus não é impossível. Está aqui na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar no nosso Deus. O problema é que a gente quer confiar no gerente do banco. O problema é que a gente quer confiar no vizinho, no amigo, naquela pessoa do Facebook que você nunca viu na sua vida, naquele amigo de rede social que você nunca viu na sua vida. Você quer confiar nessas pessoas. Você não confia no Senhor. Onde? Onde está o seu Deus? Onde? Meu Deus está no céu. E Ele faz. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Porque nós precisamos entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança não tem que estar em homens. Porque o homem é limitado e Deus
Deus que está aqui. É o Deus que pode resolver o seu problema. É o Deus que pode te curar. Quando o Senhor foi para aquela cruz, e quando eu vejo, todas as vezes que eu vejo esse filme, Paixão de Cristo, aquele filme retrata um pouquinho, né? Porque na realidade foi muito pior do que a gente possa imaginar, porque a palavra de Deus diz em Isaías que ele ficou feio, ele ficou transfigurado. O que é transfigurado? É quando uma coisa perde a sua forma. Jesus não tinha mais forma, que apanhou tanto, levou tanto soco, foi tão batido. Você imagina uma chibatada, a pessoa numa banha, imagina 30. Sabe que Jesus tem poder? É muita coisa. Tinha pedaços de ossos em cada fivela daquela, do chicote, da chibata, e quando aquela entrava, aquele osso arrancava a carne de Jesus. Imagina a dor, ao ponto das suas costelas ficarem em carne viva. Tamanho foi o sacrifício de Jesus por nós. E Jesus chegou antes de morrer, ele gritou: está consumado. Eli, lama sabachthani, está consumado. Ou seja, o Senhor comprou-nos a preço de sangue. O Senhor nos comprou a preço de sangue. Aleluia. E o Senhor só está mostrando o seu poder a cada dia que passa. Quando nós temos a coragem, como Elias, de representar o Senhor e dizer: não, aqui não. Aqui quem manda é o Senhor. Será que você tem falado isso na sua vida pessoal, nos seus desafios? Você tem confiado no Senhor? Ou você tem confiado em carros e cavalos? Ou você tem confiado na força do rei Acabe? Ou na ira de Jezabel? Dá medo? Lógico que dá. Tanto que dá medo, que depois disso, Jezabel ficou com tanta raiva de Elias, que ela falou para ele: vive Baal, se eu não arranco a tua cabeça amanhã. Elias ficou com medo. Ele é homem. Entrou em depressão profunda: essa mulher vai me arrebentar, essa mulher vai me matar. E se escondeu dentro de uma caverna. A gente está falando de Elias, o profeta do fogo, para mostrar que não é só você que fica com medo. Elias também teve medo. Mas o nosso Deus é o Deus que faz. Amém? O nosso Deus é o Deus de hoje, de ontem e o será eternamente. Isso daqui é comprovado. Que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de fogo. Deus é o Deus que faz. Embora você possa achar que não tem jeito, tem jeito sim. Eu falo isso direto porque, para mim, o maior milagre é um morto de 4 dias, que já cheirava mal, e Jesus chegar e falar: Lázaro, vem para fora. Para mim não tem milagre maior que esse. Não tem. Outras pessoas podem achar, mas para mim esse é o maior milagre. A pessoa morre, algumas horas já fede, imagina 4 dias. 4 dias. E naquela época, eu não sei se até hoje assim é assim, o Espírito Santo foi enrolado no pano. Você imagina um corpo podre enrolado no pano, cheio de bicho. Misericórdia. 4 dias, dentro de uma caverna, um cheiro de sol, sangue do respeto. Já fedia, porque a própria irmã falou: Jesus, já cheira mal. E Jesus chega e fala: sai para fora. Eita glória! Esse é o Deus que nós servimos. Coisa linda. Ontem, na hora que eu estava estudando, aí tem um comercial. Aí estava assim, debate dos cristãos com pessoas que não são crentes. Aí o rapaz chegou e falou assim: eu vou defender aqui na Padilha, os ossos dela estão lá. Aí o rapaz falou assim: mas o meu Jesus não está. Por que não está? Porque Jesus ressuscitou. Eita glória! O nosso Deus, Ele é vivo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos um Deus que é vivo. Amém? A nossa leviteriana vai tirar o violão de dentro da capa, né? A gente vai adorar o Senhor, porque depois ele está passando a palavra para a pastora, e nós vamos adorar o Senhor. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Vamos adorar a Ele.
forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está todo, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está todo, mas o meu ressuscitou. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou para guerrear. Aleluia, glória a Deus. E Ele está aqui. Aleluia. Não há outro que eu conheça. Coloca o teu problema agora. Esse aí mesmo, que para você é impossível. Coloque diante do Deus, o Deus do impossível. Aleluia. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Aleluia. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia. Aonde Ele está? Onde está seu Deus? Aonde Ele está? Aleluia. Pastora Ruth. Glória a Deus. Deus, Pai, amém, igreja? Tudo bem? Crendo, esperando chegar o domingo para ver você de novo. Glória a Deus. Amém? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu não vi. Falei, Ana, não vou, você vai, começa com a Patrícia, mas não vi. Mas, pode sentar. Mas quando eu fui já preparando o almoço, eu digo assim, falei o almoço que eu chego logo. Aí eu falei assim, aleluia, nada pode me impedir de agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Que é milagre, o sopro de vida é milagre. E a palavra de Deus em Salmo, capítulo 27, versículo 6 diz: uma coisa pedi ao Senhor. Aleluia. E o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo.
Às vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer aquilo. Mas nós não cumprimos aquilo que devemos fazer. Passa só daqui. Eu fiquei 8 anos, 8 não, eu tenho que aprender a dizer que é 7 anos, e alguns dias que ele deve estar vendo, 8 anos. Mas sabe por quê? Porque para mim foi 10, 20, 30, 50 anos. Querendo estar na casa do Senhor. E quantas das vezes eu, Eliane e Gessé, nós fazíamos o culto e a presença do Senhor naquele quarto se enchia. Aleluia. É muito gostoso. Eu vendo ali meu esposo, meu pastor, e às vezes eu gravava para mandar para a Patrícia, para a Solange, ele se derramando na presença do Senhor. Quando nós começávamos a louvar, ele começava a louvar, as lágrimas desciam, e ele glorificava o nome do Senhor e entrava no mistério. A presença do Senhor está em você. Aleluia. Basta você deixar Deus se preencher na tua vida, transbordar. Porque se Ele está, automaticamente você vai transbordar. Aleluia. E uma das coisas que eu dizia, e que eu louvo a Deus, e vou falar sem me cansar, ela direto nesse altar. E se quer perseverar? Não tem a sua família aqui, sabendo que está um pai lá no Rio, fazendo hemodiálise, uma mãe que está lá acompanhando, Eliane lá conosco, que já faz parte da nossa família, e ela aqui sozinha com o esposo. Todos os dias ela abre a igreja. E aí é o que eu digo. Esse versículo aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor e que procuro, que eu possa viver isso. É fome, você não acha chegar aqui, ter 50, 100 pessoas? Agora não tem ninguém, você louvar, você ministrar a dança, você ministrar a ceia, mas só que as pessoas esquecem. E quando passa daquela porta para dentro, o Senhor ministra toda a tua vida. Aleluia. Quando você vem buscar, glória a Deus. Quando você vem se derramar, aleluia, é Deus que ministra toda a tua vida. Aleluia. Eu dizia a Eliane, não, eu vou. E correndo comecei a me apressar, e eu digo, não, eu quero estar lá. Nem que seja do amém, mas eu quero estar na casa do Senhor. Nem que seja para chegar lá e mãe, acabou. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vim, e Ele viu o meu coração. Não importa que as pessoas vejam, mas eu quero que Ele veja. Eu quero que Ele veja que eu estou saindo. Aleluia. Hoje, quando eu saí, porque nós temos um pitbull mesmo. Mas ele está tão dócil, tão carinhoso com a gente, que ele está parecendo até um gatinho. Mas eu tenho dois cotoquinhos desse tamanho que vale mais do que um pitbull. E eu deixo em casa, e quando eu saí hoje, comecei a orar, Senhor, guarda
Batista, a gente vai atravessar, Senhor, porque tudo é novo na minha vida. Aleluia. Glória. Antes eu trazia meu esposo. Antes elas abriam o portão e o carro saía e eu vinha para a casa do Senhor. Agora tem que haver um esforço da minha parte. Passei ali que é Uber. Porque nós queremos comodidade. Desse jeito aí, Senhor. E quando a Patrícia estava falando, a ministra Patrícia estava falando sobre as dores. Nós não suportamos, somos fracos. Não suportamos uma dor de cabeça. É verdade, Senhor. Uma dor de barriga. Desse jeito. Um sapato apertado. E depois a gente quer se dobrar e falar, Senhor, eu te dei tudo. Não nada. É verdade, Jesus. Desse jeito aí. Dá tudo, é como eu vi meu esposo. Todos os dias, com a Bíblia aberta, Aleluia. lendo a palavra de Deus. E ele só pediu uma coisa. Eu quero fazer operação. Já pensou um pai seu chegar para você e falar assim, filho, vem a minha operação. E você saber que não pode operar. Por quê? Para ver televisão? Para ver a moda? Não. Para buscar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Através da vida daquele homem, Aleluia, Jesus. no dia do aniversário dele. E nós começamos a louvar. E depois eu virei para ele, você quer falar alguma coisa, filho? E ele começou a orar e as lágrimas caíram. Glória a Deus. Aleluia. E alguém que estava lá conosco, visitando ele, viu e disse como a mente está lucida. Sabe por quê? Isso aqui é vida. Glória a Jesus. Você pode esquecer uma gramática, mas você nunca vai esquecer isso. Louvado seja Deus. Você nunca vai esquecer o dono desse livro. Aleluia. A tua palavra escondi dentro do meu coração para eu não pecar. Aleluia. O que não deixa você pecar é o temor à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. O que não deixa você pecar, os teus olhos podem querer, mas o teu coração está cheio da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Ainda as pessoas podem até dizer, de manhã cedo, está dando uma de santarrão, né? Lá vai o santarrão, lá vai a santarrana. Tem ninguém lá. Tem o principal, que é o dono. Aleluia. Glória a Deus. Esses momentos que nós estamos passando, muitos querem passar. É verdade. Nós estamos sobre, É verdade. está entubado. Não tem perna mais. Teve e não valorizou. É verdade, Jesus. Então valorize enquanto você pode. Eu toda vez que eu ligo para o meu filho, eu digo para ele, você tem e não está dando valor. É verdade. Olhos para enxergar. Boca para glorificar. Aleluia. Braços para levantar e glorificar o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus todo. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pela minha filha. Glória a Deus. Pela fidelidade. Aleluia. Primeiro com o Senhor. E segundo,
O que nós precisamos é pessoas fiéis. Se você for fiel ao Senhor, você é fiel ao seu pastor. Se você não for fiel ao seu pastor, você não é fiel à sua esposa, não é fiel a ninguém. Mas se você for fiel a Deus, eu ouvia uma fisioterapeuta dando uma palestra e ela disse que ela perguntou um senhor que ela estava atendendo, mas por que o senhor vai todo final de semana levar uma flor se ela nem lembra mais do senhor, nem como esposa? Sabe o que ele respondeu? Ela não lembra, mas eu lembro. Eita, glória! Não é marcanha, não é troca. Ah, eu vou dar isso porque ela vai sorrir, ela vai... Não! Porque ela faz parte da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Ela não lembra, mas eu lembro. Nós precisamos fazer mais. É verdade. Sem barganha, sem troca. Às vezes as pessoas dizem, pastora, tem muita gente que foi da sua igreja. E o que tem? E o que tem? Fala. Nosso dever é trazer a palavra. Não importa onde. E ainda mais importante é trazer a palavra dentro de casa. Que adianta eu chegar aqui e falar bonitinho e chegar em casa, a Patrícia virar para mim, poxa, mãe, eu estou bonitinho. Mas olha só o que você está falando agora. Adiantou? Você tem que viver a palavra. Aleluia. Eu achei interessante quando ela falou. Não troca nada para deixar de estar na presença do Senhor. Pode ser namorada, noiva, pode ser marido, pode ser filho, pode ser o que for. Primeiro lugar, Jesus. Primeiro lugar, Jesus. Aleluia. Primeiro lugar, Jesus. Primeiro lugar, Jesus. Glória a Deus. 58 anos de casado, mas eu estava ao lado, não estava na frente, não estava atrás, eu estava ao lado. Glória a Deus. Porque ao lado ele me segura. Aleluia. Atrás eu não vou ver nada. E à frente não é a minha posição, é estar ao lado. Ao lado é respeito, ao lado é dedicação, ao lado é se der aquela puxadinha, está falando muito. Ninguém percebe. E é isso que nós precisamos. Toda honra, toda glória, todo poder é dele. E nesta manhã, Senhor, e nesta manhã, em nome de Jesus, toda glória para ti. Receba, Pai. Receba cada um que está aqui, Pai. Aleluia. Tu diz que uma vida é mais do que uma. Aleluia. E como é bom, Pai, poder estar na tua casa, poder te ouvir, poder te sentir. Aleluia. E muito obrigado pelo pastor que eu tive.
Muito obrigado pelo esposo que eu tive. Glória a Deus. Muito obrigado pelo legado que ele deixou, porque eu aprendi. Aleluia. Aprendi a ser mãe, Aleluia, Jesus. aprendi a ser esposa, Glória a Deus. aprendi a ser ovelha, aprendi a amar aquele que vivia Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida da minha filha, Pai. Aleluia, Jesus. Ministra Patrícia. Muito obrigado. Porque foi lá, há 7 anos passados, que eu queria vê-la. E através do celular, eu podia vê-la ministrar. Eu podia orar. Muito obrigada, Pai. Ela não podia estar lá, mas ela estava de prontidão, aonde tu colocaste. Aonde ela ouviu o pai dela, fica à frente. Até eu voltar. Ô Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te colocar, Senhor. Nosso louvor, a nossa adoração, o nosso chegar, o nosso levantar Aleluia. diante de Ti. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Receba como perfume suave. Aleluia. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Vamos falar os irmãos da gente.
olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que olhar somente para Jesus. E eu quero te colocar esse domingo, essa manhã, nas mãos do Senhor. Nós ainda não estamos nos cultos normais. Nós estamos nos preparando para assumir, junto com a ministra, os trabalhos normais. Mas eu não posso deixar de você ouvir mais uma vez, Clareia, que será o hino oficial deste lugar. Porque quando tudo clareia, a presença do Senhor, Sharon de Canta, Louvado seja Deus. entra no teu ser Aleluia. e você deixa Jesus atuar, fazer da maneira que Ele quer. Mas Ele precisa do teu consentimento. Ele não invade. Ele precisa do teu sim, É, Jesus. do teu querer. É verdade, Senhor. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estamos despedidos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Através de mim, Jesus, clareia. Primeira coisa que ele falou quando chegou aqui, cadê a pastora? Se ela não Aí, vier amor, quando acabar, foi. vamos lá. Tudo bem, meu filho? O que você fez, amor? Não, apertei lá. Foi?